O Baião de Dois nasceu em 1989 em São Paulo. Criado pela atriz, produtora e diretora teatral Selma Bustamante, junto com seu marido Edgar Lipo, coordenando a trilha sonora dos espetáculos. O grupo foi criado para vivenciar a diversidade cultural do Brasil e aprofundar suas experiências teatrais. Eu acho que o Baião de Dois, que o nome dele foi sem querer, mas significa, porque tem a ver. Baião de dois, o que é baião de dois? É uma coisa, feijão com arroz, que todo mundo come, todo mundo no Brasil, é uma coisa brasileira, que todo mundo come, qualquer classe social, não é uma coisa determinada para uma classe, e que é uma coisa que é simples, não é uma coisa complicada, que todo mundo conhece, é praticamente assim. Mas é o que eu digo, se você fizer um feijão com arroz bem temperado, você não precisa mais nada, é uma coisa muito gostosa, muito boa também. Então o baião ele tem essa intenção de não, ele nunca teve a intenção de uma coisa muito rebuscada, ele sempre teve a intenção de trabalhar com a coisa do simples, do teatro mesmo. Eu gosto muito dessa coisa do teatro, que você vê que é teatro, você vê que é mentira e você acredita. Sua estreia foi com o espetáculo O Flautista de Hamelin, que ficou rodando o Brasil durante 1900 a 1996. A peça chegou a ser adaptada e gravada pela TV Educativa em programa especial. Em O Flautista, o grupo busca assuntos relacionados à omissão e poder, refletindo na situação do Brasil na época em que a peça era encenada, pois estavam acontecendo as manifestações onde o Brasil foi às ruas, no governo de Fernando Collor. Mas o espetáculo também fala sobre arte e a magia da música. O grupo usa uma linguagem dinâmica com atores, bonecos, humor e música. Eu tinha um grupo que eu trabalhava em São Paulo 10 anos já, que é um grupo que chama Grupo Vento Forte, ainda existe. Eu saí desse grupo com a intenção já de viajar para outros lugares. Como é que seria a maneira de sei lá, trocar com as pessoas? Foi a maneira que eu tive. Eu montei esse grupo e fui com o grupo para outros lugares. Só que, por exemplo, em Piauí eu não trabalhei tanto nesse grupo, porque eu trabalhei com o grupo da universidade, o grupo teu, que era o grupo experimental da Universidade Federal de lá. Sim. E eu trabalhei na televisão de lá, e eu trabalhei em outras coisas, então eu trabalhei com o grupo, mas foi menos do que aqui. Quando eu vim para cá é que o Baião firmou mais. Firmou como? Primeiro eu trabalhei com pessoas da cidade, que foi o Jorge Bandeira e a Narda Teles, que fizeram o Beckett, eu dirigi, eles atuaram. E depois eu dei aula no Santoro, logo no comecinho do Santoro. Eu comecei a fazer um trabalho que seria pelo Santoro, e daí não teve verba, não sei o quê, e acabou saindo pelo Baião. Então o Baião ficou um grupo jovem, era um pessoal jovem que a gente fez um tempo e que depois foi depurando aquela coisa a gente chama seleção natural, que é mais ou menos o que acontece, que alguns ficam, outros vão, a coisa foi ficando. E o grupo ficou, todos de Manaus. Só a única pessoa que tinha de fora era eu e meu marido, que fazia parte de música. Em 1997, com o prêmio Estímulo Funarte, o grupo produz Beckett Sem Palavras e faz temporada no Teatro Oficina do Sesc. A peça inova pela própria temática. Com um misto de sátira e humor, ela mostra uma espécie de crise no mundo deste grande nome da literatura. A história de um barquinho de Ilo Krugli, na direção de Selma Bustamante, estreou em 1998 e é um espetáculo que fala da liberdade através de símbolos, conta a história de amor entre um barquinho e uma flor, talvez um reflexo da recente saída da ditadura do Brasil. E vale ressaltar que o texto ganhou novo sentido em sua concepção amazônica, onde rios e barcos são meios de vida e de transporte. Isto aumenta a importância dos personagens e do cenário da história, destaca a diretora do trabalho, Selma Bustamante. Em 2001, o grupo começa uma investigação da cultura amazonense e, como resultado, encena O Alto do Boi. E em dezembro estreia a Revista Cabocla, um espetáculo com inspiração na forma das tradicionais revistas brasileiras, e conta trechos das histórias do Amazonas. O grupo trabalha com personagens que foram ou são pessoas do nosso tempo. O grupo estava em temporada com o espetáculo Revista Cabocla, além de apresentar O Flautista de Hamelin, e assim continua durante os anos de 2012 e 2013, com os espetáculos O Alto do Boi e Os Mistérios das Quatro Chaves. Em 2004, estreia o espetáculo Com Que Roupa Eu Vou, do qual foi selecionado e participou do primeiro Festival de Teatro da Amazônia. A história narra a aventura de um rei, acompanhado nessa montagem por uma rainha, ambos negligenciando suas funções do Estado para cuidar de suas vaidades pessoais.
Em maio de 2004, estreia o espetáculo O Pastelão e a Torta. Já em 2005, surge o espetáculo Torturas de um Coração, de Ariano Suassuna. Tem a estrutura temática e personagens inspirados no mamulengo nordestinos. Em 2006 e 2007, o grupo é bastante premiado e surge o espetáculo Coquetel Molière. A peça é uma adaptação que o grupo fez do texto O Improviso de Versalhes, do dramaturgo francês Molière. Esse espetáculo é um coquetel de alguns trechos de peças famosas do dramaturgo. Mas os dois trabalham a linguagem, que eu diria que linguagem que é teatro. Eles trabalham uma linguagem de rua? Não é só rua. Ele trabalha, eu diria que ele trabalha um teatro inspirado também na questão do popular. Mas eu já montei Beckett também, já montei Molière, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu montei Molière, foi puxando numa linguagem popular, numa linguagem mais abrasileirando. Eu prefiro esse teatro, que você sabe que é teatro, você não esconde, você não faz uma coisa muito glamurosa, mas você consegue fazer com que a pessoa acredite e se envolva naquilo. Eu gosto desse tipo, de trabalhar esse tipo de linguagem, uma linguagem mais assim. A gente ganhou 5 Funarte de circulação. Todos eu fiz aqui pela região norte. Então, tem assim, eu lembro, aquele ano a gente fez tal cidades, as coisas que a gente fez, a peça que a gente foi. E isso cercou um pouco a história do grupo. Essas viagens pela região norte foram muito importantes pra gente, porque os meninos todos eram daqui, só eu que era de fora, mas eles não conheciam aqui. Eles conheciam muito a região. E a gente viajou todas as vezes, não só pelas capitais, mas também pelo interior. Pegou todos os estados, todas as capitais, interior de vários lugares, então a gente teve essa oportunidade. Vai surgindo a gente fazer leituras e gostar de texto. Então, por exemplo, quando a gente montou um Ariano Suassuna, porque a gente gostou do texto, daí fez. Aí era um texto que tinha mais de um texto do mesmo texto, que ele tinha feito um para bonecos e um para pessoas. Ele tinha feito. Aí a gente pegou e misturou os 2 textos, fez um texto dele. A gente fez, por exemplo, um Molière, a gente pegou vários Molière, tem um Molière que chama Improviso de Versalhes, que o Molière está escrevendo uma peça por encomenda do rei. Então ele aparece trechos dessa peça, é o texto. A gente pegou e fez esse Improviso de Versalhes, onde ele estava ensaiando várias peças para o rei, então apareciam vários trechos de várias peças dele. E a gente trabalhou. Aí foi uma linha das comédias. A linha do Beckett foi assim, o Beckett que eu montei não é um Beckett pesado, que eu diria. Assim, é um Beckett que chama Beckett sem palavras. São 2 pantomimas que ele tem, ato sem palavras 1, ato sem palavras 2. A gente fez a montagem desse Beckett, que é uma coisa bem... É um Beckett em meia hora, entendeu? Não é um Beckett esperando do que muito tempo, é um Beckett mais de leve. A gente trabalhou com ele também, daí a gente fez um negócio chamado Revista Caboclo, que eu fui costurando o texto e a gente fez as influências étnicas na cidade de Manaus. Então a chegada dos nordestinos, a chegada da Zona Franca, essas interferências que teve, né? Falamos também da cabanagem, que foi uma coisa importante, né? Porque a gente colocou alguns momentos da história e trabalhou. Então foi essa revista Caboclo. Aí teve que mais, assim. Eu fiz uma peça do Hilo, chama A História de um Barquinho, que é assim, pra chorar, que adulto chora. As crianças acham legal e esses adultos choram também, é super bonito, super assim. Tem uma mensagem muito legal, a gente fez também. A gente fez um clown que foi com 2 clowns, dois clowns e eu, que chamava de PAP, da Paquera ao Parto, que era essa história de namoro, tipo, triângulo amoroso. Aí a gente fez também uma coisa que a gente fez que a gente assim, achou legal fazer, que foi um Alto do Boi. A gente fez a parte da historinha do Alto do Boi, que é uma coisa que as crianças daqui nem conhecem mais, né? Porque o boi de Parintins, o dia que aquilo for um boi, eu sou um sapo, né? Aí então elas não têm mais, então a gente fez
Depois começou a ser obrigatório, depois na época começou a ser obrigatório ter os bois da Quinteirinho Alto. Mas naquela época não era, e a gente fez e foi muito legal. Porque os adultos assistiam e lembravam do tempo deles que tinha. E as crianças estavam conhecendo a coisa. É uma coisa que é teatral e é muito engraçada, é muito gostosa, trabalha num certo ritmo de improvisação, tem uma abertura para improvisação, então foi muito bom. E o Baião sempre trabalhou muito com música ao vivo, música tocada ao vivo. Tem alguma coisa ou outra que não, mas no geral é música no palco tocando ao vivo, junto com os atores. Se Essa Rua Fosse Minha é o espetáculo mais atual do grupo. O texto trabalha o cotidiano da palhaça Candura. O grupo não teve briga, não teve revolução, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, das pessoas começarem a partir para outras coisas, para os seus trabalhos, para os seus grupos e tal. Aí foi o momento que eu fiz o meu solo com a minha palhaça, que já está fazendo agora 20 anos esse ano, e que eu nunca tinha feito um solo com ela. Aí eu trabalhei, eu consegui ganhar o projeto de teatro de rua da Funarte, trouxe uma diretora de fora e trabalhei e fiz essa montagem, que é a montagem que eu estou agora. E foi tudo louco, porque na época que eu fiz, que eu estava sozinha, aí eu fiquei doente e eu tive que fazer um tratamento. Aí, como a minha família todinha é de São Paulo, o médico falou, faça o tratamento aqui, porque você vai ter o apoio das pessoas e tal. Então eu acabei ficando 1 ano e 2 meses em São Paulo fazendo tratamento. Então eu parei o espetáculo, mas parece que tudo coincidiu, porque eu parei o espetáculo que não atrapalhou ninguém, porque era só eu. Quando eu voltei, eu fui, a minha diretora lá de Campinas, eu fui lá, fiz o trabalho com ela e retomei. Agora ontem eu fui lá na praça, você está abandonado, né? A cidade não está acontecendo nada, eu fui lá na praça, eu perguntei para eles se eles estavam proibindo de fazer coisa lá, eles falaram que não. Eu fiz lá a apresentação, porque ela é uma apresentação que serve para o teatro, mas serve para a rua. E foi quando eu participei do 9º festival com ela. Nós estamos no 11º. Eu fiz o 9º festival, ganhei prêmio e tal, não sei o quê. Qual é o nome do espetáculo? Chama-se Essa Rua Fosse Minha. E agora eu estou pondo assim, Se Essa Rua Fosse Minha, às suas ordens. Só que eu quis pôr esse adendo. Aí, esse espetáculo, ele foi pouco aproveitado, porque como eu fiquei doente, eu parei. Eu cheguei no festival de Curitiba com ele, cheguei a ir para Recife, mas ele não foi tanto quanto eu podia. Então, eu estou querendo aproveitar ele mais agora do que ficar fazendo outras coisas loucamente. Durante o solo, uma mulher surge no palco acompanhada de diversos itens de cena. Ninguém sabe quem é ela ou de onde ela vem, disse Selma. Na apresentação, Candura vive o cotidiano até entrar em um sonho. Nesse momento, o público não percebe se ela já viveu aquilo ou se deseja viver as situações apresentadas. Antes do final da peça, a personagem ainda vive uma desgraça pessoal, mas como qualquer palhaça, consegue se reerguer. Termino com ela continuando a própria vida. Olha, na história
processo, eu que dirigia o grupo, sempre teve outras tentativas, mas as pessoas acabaram não querendo, acabaram meio que desistindo, então fui eu que dirigi o grupo, mas assim, eu não faço ele não se chama agora Linda, assim, esse nome colaborativo, que é chique, que nem existia no meu tempo, é um nome mais novo, mas a gente sempre trabalhou procurando ter essa maneira colaborativa, ter essa maneira de valorizar o que cada um tem para dar para o grupo. Então tem a pessoa que às vezes ela tem mais visão de... Porque a pessoa que tem uma certa visão de direção, você percebe, porque ela me vê o todo, ela tem essa coisa, né? Mas assim, às vezes tem a pessoa que ela trabalha melhor esse lado da coisa, o outro aquele. Eu acho que você tem que, dentro do grupo, valorizar o que as pessoas têm para dar, para que o grupo... Isso é bom para o grupo, porque o grupo cresce, e para as pessoas, porque elas crescem também. Agora, eu acredito que precisa ter alguém coordenando essa bagunça toda, que é a maneira de você realmente fazer crescer, porque senão o ser humano é meio bagunçado, você tem que ter uma coisa. Agora, eu não tenho uma forma de trabalhar muito assim organizada, que eu já digo, vai ser isso agora, que amanhã vai ser aquilo, não. Eu vou trabalhando de acordo com a coisa. Eu não levo a peça pronta para a sala de ensaio. Eu faço a peça junto com as pessoas na sala de ensaio. Então é mais isso. Eu vou sentindo o que cada ator pode dar, como é que a coisa vai caminhando, e a coisa se faz na sala de ensaio. Entendeu? O grupo conseguiu impor-se artisticamente no cenário teatral da cidade e do estado, com o reconhecimento do público e dos artistas. Suas peças conquistaram plateias diversas e seus atores são premiados.